Bom, hoje eu vou fazer um resumão para vocês de tudo que foi falado no primeiro módulo. Então vamos conhecer alguns elementos importantes quando a gente pensar em construir uma história em quadrinhos. Então são elementos essenciais. O primeiro elemento são os quadros. São os espaços delimitados em que cada parte ou cena da história é contada. Geralmente os espaços são 4 ou 6, depende do ponto de vista do artista que está produzindo as histórias em quadrinhos. O que é o argumento? Você quer argumentar alguma coisa, né? Geralmente, o argumento é um breve texto escrito contendo a ideia inicial da história. Ele serve para informar os profissionais envolvidos em um projeto o resumo sem muitos detalhes da história que será contada. Então não é muito detalhado, é uma ideia principal da história. Você escreve o argumento, mas com muito pouco detalhe. Não vai falar muita coisa sobre, né, aqui no argumento, não. Você vai deixar uma ideia, só lança a mão de uma ideia, mas você não vai detalhar essa ideia que você colocou. Como tem aqui, ó. Vamos fazer uma história com Renato e com Luzia, planejando ir à praia e ficando frustrados com o dia chuvoso. Então aqui é um argumento, ele lança a mão de uma ideia, mas ele não se aprofunda, ele não dá bastante detalhe o porquê eles planejaram ir à praia e o dia amanheceu chovendo. Então a gente tem um exemplo aqui de um argumento. O terceiro elemento importante vai ser o roteiro. O que é roteiro? Contém a descrição mais detalhada da história, mais aprofundada da história, descrevendo cada quadro, em quais cenários a história se passará e quais serão as falas e como a história vai se desenvolver. Então, eu vou descrever a história que vai ser mais aprofundada, mais detalhada. Eu vou descrever cada quadro, em quais cenários eu vou colocar os diferentes cenários que eu vou usar na história e onde se passará a história. E quais serão as falas com a história vai se desenvolver. No momento de você começar a montar as falas que você vai colocar dentro das suas histórias em quadrinhos. Um outro elemento muito importante é o desenho. O que significa o desenho? Representação de personagens, objetos e cenários referentes a cada quadro. Trata-se de um texto não verbal. Um texto não verbal é o quê? Uma imagem. Texto verbal é a escrita. Texto não verbal é o desenho, a imagem. E mista, é verbal e não verbal ao mesmo tempo. Então, geralmente, usa-se um texto não verbal, referente às instruções do argumento. Algumas histórias podem ser contadas apenas por desenhos, ou seja, sem texto. Então você pode usar uma imagem verbal ou uma imagem não verbal. Depende do ponto de vista de quem vai criar, né, a sua história em quadrinhos. Então essa parte, esse elemento aqui é muito essencial, é muito importante. Que aqui você vai fazer o desenho, os objetos, as pessoas, né, o cenário que você vai trabalhar nas suas histórias em quadrinhos. Página 12, continuação. Nós temos também um outro elemento importante dentro das histórias em quadrinhos, que é a arte final. Geralmente, dentro das empresas, existe o arte finalista. Ele tem essa função separada para quê? Para reforçar os desenhos, dar vida aos desenhos, né? São etapas no desenho. Geralmente, dentro das empresas, existe o arte finalista. A função dele é reforçar os traços dos desenhos e deixar os desenhos mais ilustrativos, limpos e bem definidos. Já tem um profissional separado só para fazer essa função, né? De reforçar os traços dos desenhos e deixar as ilustrações mais limpas e bem definidas. Ok? Arte finalista, que é a arte final. Um outro elemento essencial importante que não pode deixar de a gente falar aqui, vai ser a cor. A cor é essencial dentro da história de quadrinho, até para dar vida, né, nas histórias de quadrinho, que é a cor. A aplicação de cores aos desenhos feitos até aqui. Então você tem que aplicar a cor dentro das histórias de quadrinho, até porque é para dar vida nas histórias de quadrinho, né? Imagina uma história de quadrinho sem cor, até que, né, será que é legal? Mas a cor sempre dá uma definição bonita nas histórias em quadrinhos, muito interessante. Temos um outro elemento importante também, que é os balões de fala. Né? O que são balões de fala? É o espaço em que o letrista coloca os textos ditos pelos personagens, como nós estamos dizendo aqui, ó. Balões de fala, né? Espaço em que o letrista coloca os textos ditos pelos personagens. Né? Que tem vários tipos de balões, ó. São esses balões de fala aqui.
Essa é a parte final. Balões de fala, você começa a colocar as falas dos personagens, ok? Na página 3 a gente viu também outros tipos de histórias em quadrinhos, né? Que foi o fanzine, que é uma publicação geralmente produzida por fãs de algum assunto, como ficção científica, jogos, personagens específicos, né? Que costumam fazer textos diversos, histórias em quadrinhos, né? É chamado de fanzine. Graphic novel ou romance gráfico. História em quadrinhos é mais extensa, mais longa, com temas mais difíceis e mais complexos, né? A gente chama de graphic novel ou romance gráfico. As histórias são bem mais longas. Esse aqui todo mundo já ouviu falar, que foi o mangá, que é uma história em quadrinhos que vem de origem de quê? Japão, japonesa, né? De personagens com os olhos bem grandes, bem expressivos e a narrativa é dinâmica e características típicas dessa cultura oriental, como a leitura da direita para a esquerda. Então, o mangá é uma história em quadrinhos, geralmente, que é de origem japonesa, geralmente os olhos dos personagens das histórias em quadrinhos são bem expressivos, são bem grandes. Tem outro tipo de história em quadrinho, que é storyboard, em uma tradição livre, história em quadros. Uma sequência de imagens usadas para apresentar a ideia de produção de um filme ou de um vídeo publicitário, como se fosse um roteiro desenhado. Então a gente chama de storyboard. E o webcomic é histórias de quadrinhos publicado exclusivamente na internet. Também, quem tiver a oportunidade de pesquisar, pode pesquisar aí. Ok? A página 14 fala um pouco sobre o Cordeiro de Sá, que ele é um ilustrador, jornalista, ele começou a pintar desde pequeno, né? Ele foi conhecido desde pequeno, ele começou a fazer ilustração, ele começou a fazer desenhos. Dentro das suas entrevistas, ele dá várias dicas de como começar a desenhar, que você tem que exercitar seus desenhos, que você não pode desanimar, que você tem que exercitar até seu desenho a se aperfeiçoar, até porque que ele não ficou... ele não ficou famoso de uma hora para outra, né? Ele trabalhou muito, então ele dá muitas dicas interessantes para a gente se aperfeiçoar de desenho, ou seja, transmitir uma mensagem. Para ele, o desenho não importa ser bonito ou ser feio, importa é que o desenho transmite uma mensagem que o observador consiga entender. Falamos um pouco das origens, dos tempos remotos, dos quadrinhos antigos, do Egito, como que eram feitos, né? Estão aqui alguns desenhos das histórias dos quadrinhos, como eram feitos. Falamos da arte digital, que o lápis e a caneta foi deixado de pouco um lado. É lógico que o lápis e a caneta são importantes, mas foram deixados um pouco de lado até chegar a tirem com a arte digital, né? Do Antigo Egito. Aqui tem falamos sobre alguns recursos também importantes, que é dentro das histórias em quadrinhos, que são ilustração digital, que é feito com softwares específicos do computador, diretamente no computador, utilizando vários tipos de ferramentas. Falamos da pintura digital que você pode utilizar, uma técnica de coloração que você pode utilizar dentro das histórias em quadrinhos, usando coisas específicas, né, dentro do próprio computador, softwares do computador. Modelação em 3D são trabalhos de arte tridimensional, que é o chamado arte tridimensional. Edição de fotografias e imagens trata de uma alteração, você pode alterar ou transformar a imagem em determinado conteúdo. E a animação é o filme gerado a partir de uma sequência de imagens, né, ligadas entre si, que geralmente os artistas que fazem história de quadrinhos, eles utilizam, né, esse elemento para dar vida aos seus personagens, dar movimento contínuo aos seus personagens. Dentro das histórias em quadrinhos, nós também trabalhamos dois tipos de técnicas. Essas duas técnicas são importantes. Quais técnicas seriam essas? A técnica da rachura e a técnica do bico de pena. Qual é a diferença da técnica da rachura e a técnica do bico de pena? A técnica da rachura é uma técnica de traçado com linhas paralelas. Geralmente, essas linhas paralelas elas podem ser horizontais, elas podem ser verticais, elas podem ser inclinadas, vai depender do ponto de vista do artista. Então, você usa uma linha, uns traçados com linhas paralelas, próximas, umas bem próximas das outras, como a gente está observando aqui. Ó. Elas podem ser horizontais,
elas podem ser verticais, elas podem ser inclinadas, certo? Ó, mais fracas e mais fortes, uma bem mais próximas da outra, vai depender de que tipo de rachura, tá, o artista vai utilizar através do seu trabalho. Então você pode usar em diversos movimentos, ou diversas formas: horizontal, vertical e inclinado. Vai depender do ponto de vista de quem está fazendo o trabalho. É uma técnica muito interessante e muito importante que dá efeito e volume às figuras, efeito e volume às imagens. Ok? Bom, uma outra técnica importante a gente chama o bico de pena. Bico de pena é uma técnica de desenho que utiliza uma caneta, geralmente uma caneta específica, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Geralmente, para se fazer o bico de pena, a gente usa essa caneta específica que vocês estão vendo aqui do lado do livro aqui da página 22, ó. Tá? Então, grife, ó, bico de pena é uma técnica que é importante do desenho que utiliza uma caneta de ponta metálica, que é essa caneta aqui de ponta metálica aqui que vocês estão vendo, ó. Geralmente, para se fazer o desenho, geralmente use essa caneta que a gente chama de bico de pena. Ponta metálica que proporciona os traços a uma grande variedade de espessuras. Você pode fazer várias variedades de espessuras usando a caneta, ó, do bico de pena, que ela tem várias pontas, ó. Fica muito interessante. O artista utiliza as variações de linhas e rachuras para dar volume e tons variados em desenhos monocromáticos, ou seja, de apenas uma cor. O nome da técnica deriva das canetas que antigamente eram feitas de penas de aves e serviam para escrever e desenhar. Então nós temos aqui, ó, um trabalho que foi feito com bico de pena, só que aqui tem várias espessuras, ó, várias canetas de espessuras diferentes, logicamente, que aqui está usando a monocromia, mas usando canetas, né, com bicos diferentes. Então a gente chama dessa técnica o bico de pena. Rachura é uma técnica de traçados com linhas paralelas, que são essa daqui que a gente viu, horizontal, vertical, inclinado, e bico de pena são as canetas variadas que você utiliza dentro de um processo monocromático, como vocês estão vendo aqui. Foram feitos vários tipos de canetas, foram produzidos através desse desenho aqui, tá? Falamos um pouco também sobre o Ziraldo, vimos que o Ziraldo foi importante, né? Ele foi um cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista. Ele nasceu em 1932 em Caratinga, em Minas Gerais. Iniciou sua carreira desenhando para importantes jornais da época, revistas dos anos 1960. Né? A primeira obra dele conhecida foi A Turma do Pererê. Mais tarde, com outros colegas de trabalho dele, foi muito importante, que fizeram vários trabalhos junto, o Enfield, o Jaguar, né? Fundaram o Pasquim, que é um jornal de humor, né? Que eles utilizavam na época no Brasil. Em 1969, publicou o livro infantil Plicts, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de então, dedicou-se à literatura infanto-juvenil. E uma das obras mais importantes de Ziraldo é o Menino Maluquinho, que é um dos maiores fenômenos editoriais de Ziraldo. Né? Suas obras já foram traduzidas para diversos idiomas de vários países, né? Inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Então foi muito importante o processo, né? Para o nosso país. Ziraldo foi um dos artistas muito importantes, cartazistas, jornalistas, teatrólogos, chargistas, caricaturistas, muito importante para o Brasil.